Você não precisa correr atrás de ninguém. E sabe por quê? Porque quem realmente tem valor não mendiga espaço. Ele é sentido, é lembrado, é desejado. E às vezes, a maior prova de força que alguém pode dar é simplesmente ficar em silêncio. Mas vamos ser sinceros. Esse silêncio dói, não dói? Dói quando você vê alguém que te conheceu por dentro agir como se você fosse substituível. Dói quando quem dizia estou aqui desaparece. Dói quando quem você acolheu vira as costas sem pensar duas vezes. É uma sensação de vazio que corrói, uma mistura de indignação com saudade. E um pensamento que insiste. O que foi que eu fiz? Talvez você esteja aí, lutando contra a vontade de mandar mensagem, passando pela conversa arquivada, relendo, tentando entender em que momento você perdeu o valor. Talvez esteja ensaiando palavras, imaginando diálogos, procurando uma forma de fazer a pessoa lembrar quem você é, porque no fundo, tudo o que você queria era ser visto. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém teve coragem de dizer. Quem te merece não te coloca para competir pela atenção dele. Quem te valoriza de verdade não te deixa falando sozinho. E quem ousou te ignorar, precisa sentir o impacto do seu silêncio, porque o silêncio de quem tem presença não é vazio. É cobrança, é reflexão, é falta. O silêncio de alguém como você mexe com a consciência do outro, faz a pessoa perceber que perdeu mais do que imaginava, que não foi você quem ficou pequeno, foi ela quem não soube enxergar grande. Então respira, olha para você, entenda isso. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa discutir, implorar, justificar, insistir. Às vezes a atitude mais poderosa é simplesmente se afastar, porque quando você se retira, o outro finalmente escuta tudo aquilo que você nunca disse. E é isso que você vai descobrir hoje. Como usar o silêncio não como fuga, mas como força. Não como fraqueza, mas como estratégia. Não para ferir, mas para se proteger e para se valorizar. Antes de continuar, faz uma coisa. Se esse começo já mexeu com você, curte esse vídeo agora. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante para você. E você não perde os próximos capítulos dessa transformação. Imagina isso. Você está diante de alguém que um dia jurou se importar. Alguém que dizia pode contar comigo, mas que hoje age como se você fosse peso. Você fala e a pessoa responde com silêncio. Você procura e ela se esconde atrás de desculpas vazias. Você demonstra e ela finge não ver. Agora respira fundo e imagina a cena invertida. Você para de enviar aquela mensagem. Você para de procurar, de justificar, de se explicar. Você não discute, não provoca, não insiste. Você simplesmente silencia. E de repente quem te ignorava começa a se incomodar. Começa a pensar. Por que ele sumiu? Por que ela não disse mais nada? Será que seguiu em frente? Será que encontrou alguém melhor? E a resposta é: você encontrou você mesmo. O silêncio tem um poder que você talvez nunca tenha usado. Ele corta expectativas, desmonta manipulações, quebra ciclos tóxicos. Ele faz o outro enxergar o valor que você tinha e que ele desperdiçou. Porque quando você está sempre disponível, sempre explicando, sempre correndo, a pessoa relaxa, acha que você nunca vai embora, acha que você aguenta tudo, acha que você não tem limites. Mas quando você fica em silêncio, essa ilusão acaba. O outro sente a mudança, sente o vazio, sente a ausência e começa a temer exatamente aquilo que achava impossível. Te perder. É isso que o silêncio faz. Ele coloca cada um no seu lugar. Ele devolve a dignidade para quem se doou demais. E devolve a responsabilidade para quem brincou com você. E hoje aqui, você vai aprender a usar esse poder sem culpa, sem medo e sem remorso. Porque o silêncio não é fuga. É maturidade, é estratégia, é respeito por si mesmo. Antes de irmos para as ações, já aproveita. Se você quer continuar evoluindo emocionalmente e se fortalecendo de verdade, se inscreve no canal agora. Assim o YouTube te entrega todos os próximos vídeos. Primeira ação: pare de entregar respostas que ninguém te pediu. A primeira atitude é simples, mas poderosa demais para ser ignorada. Pare de se explicar para quem não te escuta. Sabe aquele impulso de escrever mensagens longas? Detalhar cada sentimento, cada intenção, cada gesto que você fez? Aquele impulso de tentar consertar sozinho o que o outro nem se importou em quebrar? É exatamente aí que você se perde. Porque toda vez que você se justifica, envia uma mensagem silenciosa, porém devastadora. Meu valor depende da sua aprovação.
E deixa eu te falar. Nada destrói mais a atração do que essa necessidade invisível. Quando você se explica demais, você entrega poder. Quando você tenta convencer quem já decidiu te subestimar, você mostra insegurança. Quando você corre atrás, você desaparece para si mesmo. Mas aqui está a virada. O silêncio é sua arma mais poderosa. Não é orgulho, não é frieza, não é vingança. É simplesmente autodomínio. É a prova de que você sabe quem é, do que é capaz, e que não vai se rebaixar por atenção alheia. E o efeito é quase imediato. A pessoa que antes não te valorizava sente a diferença. Ela sente o vazio que você deixou, o espaço que você não preencheu. Ela se lembra de tudo que perdeu e pela primeira vez percebe que não tem controle sobre você. Ela começa a se perguntar: por que ele não respondeu? Por que ela não se explicou? Será que desistiu de mim? Será que encontrou alguém que realmente sabe se valorizar? E cada pergunta que surge dentro da cabeça dela aumenta o arrependimento, porque você parou de alimentar a insegurança dela com a sua ansiedade. Você recuperou algo que nunca deveria ter perdido: o controle sobre suas próprias emoções e sobre sua própria vida. Quando você aprende a permanecer calmo, silencioso e centrado, não importa o que o outro faça, o poder volta para você. E quem te ignorou ou subestimou, começa a perceber que perdeu alguém incomparável. Segunda ação: entenda por que eles perdem interesse. Antes de tentar reconquistar alguém, você precisa entender algo fundamental. Nem sempre a perda de interesse tem a ver com você ser menos ou não suficiente. Muitas vezes, é o conjunto de padrões, atitudes e comportamentos que destruíram a atração e que você precisa reconhecer para virar o jogo de vez. O primeiro motivo é a previsibilidade. Quando você está sempre disponível, sempre responde imediatamente, sempre diz sim para tudo, a pessoa perde o mistério. O que antes era emocionante se torna rotina. O que era inesperado se torna comum. E quando tudo se torna previsível, a atração começa a se esgotar. O segundo motivo é a dependência emocional. Quando você constantemente busca validação, demonstra insegurança ou tenta controlar a percepção do outro, você envia uma mensagem clara: meu valor depende de você. E ninguém se sente atraído por alguém que depende emocionalmente para se sentir completo. Isso faz com que a pessoa perca o respeito e, mais importante, o desejo. O terceiro motivo é a rotina sufocante. Mesmas conversas, mesmas atitudes, mesmo padrão todos os dias. A química desaparece. A dopamina que cria a excitação e o interesse simplesmente some. Como diz a psicóloga Helen Fisher, a novidade é o combustível da atração. Sem ela, a faísca morre e o interesse se transforma em tédio silencioso. E por fim, muitas vezes as pessoas perdem interesse porque você parou de evoluir. O crescimento pessoal é magnético. Quem se desafia, quem busca sempre ser melhor, quem tem metas, paixões e propósito não se torna previsível. Mas quando você estagna, quando não se desenvolve, a outra pessoa percebe e inconscientemente começa a olhar para fora, procurando algo que desperte admiração. Entender esses fatores é libertador. De repente, você percebe que não precisa se culpar por cada afastamento. Não precisa correr atrás, não precisa implorar, não precisa se reduzir. O que precisa fazer é focar no que você pode controlar. Sua postura, seu silêncio, seu crescimento, seu valor. É isso que cria magnetismo verdadeiro. E aqui vai algo poderoso. Quando você entende o motivo da perda de interesse e começa a agir de forma estratégica, você deixa de reagir desesperadamente e passa a ser o mestre da situação. Se você está reconhecendo alguns desses padrões na sua vida e sente que é hora de mudar, faça o seguinte: escreva nos comentários: eu reconheço e vou mudar. Essa é a primeira ação concreta para assumir o controle da sua vida e das suas relações. E já é o primeiro passo para se tornar irresistível sem precisar correr atrás. Terceira ação: domine o desapego emocional. Se tem algo que transforma qualquer relação, é o desapego emocional. E quando falo isso, não estou dizendo para você se tornar frio, distante ou indiferente. Estou dizendo para você assumir o controle sobre suas emoções e impedir que qualquer outra pessoa dite como você se sente. Pense comigo. Quantas vezes você já reagiu de forma exagerada ao comportamento de alguém? Quantas mensagens você enviou? Quantas explicações ofereceu? Quantas vezes tentou consertar algo que nem era seu problema? Tudo isso não só diminui seu valor,
como também entrega o poder para o outro. O desapego emocional é o antídoto perfeito para isso. Ele faz você parar de reagir impulsivamente ao afastamento ou à indiferença de alguém. Ele faz você manter a calma quando o outro desaparece, quando não responde, quando ignora. Ele transforma a ansiedade em serenidade e a insegurança em força. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Essa frase nunca foi tão real como agora, porque você não pode controlar a distância do outro, mas pode controlar a sua reação. E quando você escolhe não reagir emocionalmente, você retoma o controle da situação. Quarta ação: evite os 8 erros mortais que destroem a atração. Se tem algo que destrói qualquer chance de reconquistar ou manter alguém interessado, são os erros que quase todos cometem sem perceber. E acredite, evitar esses erros muda completamente a dinâmica da relação. Quando você entende isso, percebe que não é questão de sorte ou manipulação, é postura, autocontrole e estratégia. Erro 1. Perseguir incansavelmente. Enviar mensagens demais, ligar sem parar, aparecer em todos os lugares. Tudo isso transmite carência e desespero. Quanto mais você corre atrás, menos atraente se torna. O outro começa a perceber que tem o controle total, e qualquer poder que você tinha desaparece. Erro 2. Explicações excessivas. Tentar justificar sentimentos, cada gesto ou cada situação cria insegurança. Explicar demais sufoca e faz a pessoa se sentir pressionada. O mistério, que é o que gera atração, desaparece. O silêncio, por outro lado, fala alto e incomoda exatamente na medida certa. Erro 3. Sacrificar sua própria vida. Cancelar compromissos, deixar hobbies, vida social e objetivos de lado só para tentar agradar alguém. Isso destrói sua individualidade e o torna previsível. Pessoas independentes com propósito e paixão são naturalmente magnéticas. Quem depende de atenção para se sentir bem perde o encanto instantaneamente. Erro 4. Buscar reafirmação constante. Perguntar repetidamente o que a pessoa sente, por que está distante ou se ainda gosta de você, reforça a insegurança. Confiança não é demonstrada por palavras. É mostrada pelo controle das próprias emoções e pelo respeito a si mesmo. O efeito? A pessoa percebe que você precisa dela mais do que ela precisa de você. E isso afasta o interesse. Erro 5. Ser reativo emocionalmente. Explosões, frustração, respostas impulsivas ou fechamentos extremos criam tensão desnecessária. Quando você reage emocionalmente, você entrega o poder da situação ao outro. O autocontrole é a chave para inverter a dinâmica e se tornar irresistível. Erro 6. Tentar convencer do seu valor. Listar razões para que alguém fique ou demonstrar o que ela perdeu não funciona. Seu valor não se explica, ele se mostra. Confiança, postura, presença e crescimento pessoal fazem a pessoa perceber naturalmente o que desperdiçou. Erro 7. Deixar o comportamento deles determinar sua felicidade. Se seu humor depende da atenção do outro, você já perdeu o jogo. A felicidade precisa nascer de dentro. Quando você se valoriza primeiro, a atração volta. Quando você depende de fora, só reforça desinteresse. Erro 8. Medo de perder. O medo de perder leva à obsessão e à ansiedade. Você tenta compensar, implora, persegue, e o que nasce do medo raramente atrai. Aceitar que quem vai embora está escolhendo agir assim preserva sua dignidade e seu poder. O segredo não é apenas conhecer esses erros, é evitá-los com firmeza, confiança e silêncio estratégico. É colocar a responsabilidade da atração nas suas mãos e não nas deles. Quinta ação. A regra do contato zero. Se existe uma estratégia que transforma completamente qualquer relação, é a regra do contato zero. E não se engane, não é simplesmente ficar em silêncio. É recuperar seu poder, restaurar seu valor e mostrar que você não depende da atenção de ninguém para se sentir completo. O contato zero funciona assim. Você interrompe toda a comunicação com a pessoa por um período definido, geralmente 30 dias. E durante esse tempo algo poderoso acontece.
Enquanto você se distancia, enquanto mantém o foco em si mesmo, a outra pessoa sente sua ausência de maneira profunda. Ela percebe que não controla mais você. Começa a questionar suas escolhas, suas atitudes e, acima de tudo, o que perdeu ao não valorizar você. Imagine a cena. Você não envia mensagens. Você não liga. Você não responde provocando explicações ou justificativas. Você não corre atrás, não implora, não se diminui. E a pessoa que antes ignorava ou subestimava você começa a sentir o vazio que você deixou. O silêncio passa a falar mais alto do que qualquer palavra já poderia. Enquanto ela se perde em dúvidas, por que ele sumiu? Será que seguiu em frente? Será que cometiu um erro? Você recupera a sua liberdade de verdade. Você volta a focar na sua vida, nas suas paixões, na sua evolução pessoal. Cada passo que você dá em direção ao seu crescimento aumenta o seu valor de forma invisível, mas irresistível. E aqui está o segredo. O silêncio não é passivo, não é vingança. É estratégia, controle e maturidade. Ele devolve a você o poder que muitas vezes foi entregue para quem não soube reconhecer. Enquanto você cresce, se fortalece e se reconecta consigo mesmo, a pessoa que antes te subestimava percebe que perdeu alguém incomparável. Durante esse período, nenhuma espiada nas redes sociais, nenhuma mensagem enviada ou reação às atitudes do outro deve quebrar sua disciplina. Cada vez que você mantém a postura, você envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Meu valor não depende de você. Eu sou completo, independente e inabalável. E acredite, quando esse tempo terminar, se a pessoa voltar, encontrará alguém transformado, magnético e impossível de controlar. E é exatamente nesse momento que o poder está em suas mãos. Se você quer virar o jogo, assumir o controle da situação e se tornar verdadeiramente irresistível, faça o seguinte agora. Escreva nos comentários: eu escolho meu silêncio e meu poder. Essa é mais do que uma frase. É um compromisso de transformação, um passo real para reconstruir sua confiança e para fazer com que aqueles que duvidaram de você finalmente percebam o que perderam. Agora que você percorreu cada passo, cada ação e cada princípio, é hora de entender o que tudo isso realmente significa. Não se trata de joguinhos, manipulação ou tentar controlar alguém. Se trata de recuperar seu poder, dominar suas emoções e se tornar a pessoa que ninguém consegue ignorar. Você aprendeu que correr atrás destrói o valor, que se justificar demais e buscar aprovação afasta a atração, que o desapego emocional, o autocontrole e o silêncio estratégico são armas poderosas, que evitar os erros mais comuns e praticar o contato zero não é sobre punição, é sobre crescimento, confiança e magnetismo pessoal. Pense nisso. Quando você começa a focar em si mesmo, em seu próprio crescimento e felicidade, algo incrível acontece. Sua energia muda, sua postura muda, e sem perceber você se torna magnético. A pessoa que antes não te valorizava, que se afastou ou que ignorou você, começa a sentir a ausência do que perdeu. Ela começa a se perguntar por que você não corre atrás, por que você não reage, e o arrependimento começa a crescer silenciosamente dentro dela. O segredo não é gritar, implorar ou se diminuir. O segredo é dominar a si mesmo, criar valor dentro de você e deixar sua ausência falar mais alto que qualquer palavra. Isso é o poder da atração verdadeira. Isso é o poder do estoicismo aplicado à vida e aos relacionamentos. Agora é com você. Se você se compromete a seguir cada passo, a assumir o controle da sua vida, a manter seu silêncio estratégico e a focar no seu crescimento, você não só se tornará irresistível, você se tornará incontrolável. Então faça isso agora. Escreva nos comentários: eu escolho meu poder e minha transformação. Deixe que essas palavras sejam o seu compromisso com você mesmo, porque quando você domina sua mente, suas emoções e sua vida, ninguém consegue resistir ao seu magnetismo. Lembre-se, não é sobre fazê-los voltar por pressa ou desespero. É sobre se tornar alguém que eles não conseguem esquecer. Alguém que eles percebem que perdeu quando não tiveram valor para reconhecer. E acredite, quando você se tornar essa pessoa, tudo mudará. E não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas da sua vida. Seu poder está em você. Agora é hora de reivindicá-lo.